Bom dia, paz do Senhor! Uma ótima quarta-feira para você. Estou gravando esse vídeo aqui a partir da Casa do Oleiro, em Porto Feliz. E hoje eu quero falar com você sobre algo que eu e você temos e que alguém na Bíblia também tinha e que nós podemos aprender muito com ele. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Pedro que há em cada um de nós. O Pedro que há em cada um de nós. Você conhece o apóstolo Pedro? Aquele camarada impulsivo, aquele camarada agitado, aquele camarada que estava sempre falando com Jesus, primeiro que os discípulos, reagindo. Muitas vezes ele acertava, muitas vezes ele dava a bola fora e outras vezes ele faz algo assim extraordinário. Ele andou sobre as águas, por exemplo. Nenhum ser humano havia feito isso antes, mas ele fez. Sob a ordem de Jesus, ele fez. Por outro lado, ele negou Jesus também 3 vezes. E em outra vez ele quis cortar, ele cortou, na verdade, a orelha de Malcolm. Em outro episódio ele havia desistido, já estava lá de volta na Galileia para pescar novamente, voltar à sua vida anterior. O que eu aprendo com esse homem? O que dele há em mim de positivo? O que dele há em mim de negativo que eu precisaria melhorar? Eu aprendo com ele que nós devemos sempre estar numa posição de atividade. É horrível quando as pessoas não reagem. É horrível quando você precisa fazer algo e não há quem diga: ei, estou aqui, eu posso, eu quero, eu vou. Nós pastores temos essa batalha, essa luta. Muitas vezes queremos fazer coisas. Muitas vezes queremos fazer o reino de Deus ir mais rápido. Muitas vezes queremos fazer o reino de Deus adiantar. Mas sabe o que acontece? Nem sempre as pessoas estão dispostas. Aí precisamos de um Pedro. Ele estava sempre pronto. Ele estava sempre pronto. Eu me lembro agora daquele episódio, por exemplo, lá em Cesareia de Filipe, quando ele diz assim, Jesus pergunta, né? O que dizem os homens que eu sou? Aí uns dizem, alguém disse que o senhor é Elias. Outros dizem que o senhor é um dos profetas. E aí Jesus vai e pergunta para Pedro, pergunta, né, para eles, né? E vocês? O que dizem que eu sou? E aí o apóstolo Pedro sai na dianteira e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então fica muito feliz com aquilo, né, que Pedro fala, e fala assim: foi o Espírito Santo que revelou isso a você. Por outro lado, né, quando ele nega Jesus, Jesus também olha para ele, e olha para ele com um olhar de misericórdia. Então eu aprendo também que nós temos que tomar cuidado, porque nós também podemos negar Jesus. Talvez não como Pedro fez, né? Falando que não o conhecia, né? Que não estava com ele, etc, etc. Mas hoje é muito fácil a gente negar Jesus, não agindo, não falando, ficando omisso, ficando assim na sombra, ao invés de estar vivendo Jesus, né? Levando ele às pessoas. Esse é o Pedro que nós precisamos eliminar de nós, né? Não negar a nossa fé, não negar Jesus. Aí eu aprendo também que nós podemos ser cheios do Espírito Santo e nos tornarmos outras pessoas bem diferentes, assim como Pedro foi. Lá no dia de Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu na sequência foi que na sua primeira pregação 5.000 pessoas se converteram e depois mais 3.000, e assim foi. E ele era um
um apaixonado, né, pelo Evangelho após ele ser cheio do Espírito Santo. Então nós também precisamos, assim como Pedro, né, sermos cheios do Espírito Santo. E um dia, diz a tradição, né, que Pedro entregou a sua vida por Jesus. Ele morreu por Jesus Cristo, literalmente. Ele entregou a sua vida. Que Pedro há em você? Aquele que reage primeiro? Aquele que tem a coragem de andar sobre as águas? Aquele que nega Jesus? Aquele que é cheio do Espírito Santo? Qual é? Deus, que o melhor de Pedro esteja em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém.